estão escravas pelas mentiras que consciente ou inconscientemente ainda te aprisionam e te separam da liberdade que o Evangelho te propõe. Por isso, abra-se para ser livre, abra-se para ser liberto. Não se conforme somente de estar livre do Egito. Olá, gostaria de convidar você para meditarmos sobre uma passagem bíblica que eu considero muito relevante. Na verdade, é o texto da minha conversão, João capítulo 8, versículo 30, que diz assim: ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu gostaria de pensar junto e nos ater a esse texto, João capítulo 8, versículo 30, que diz assim: dita essas coisas, muitos creram nele. Versículo 30, ou seja, desde o primeiro versículo do capítulo 8, Jesus vem desenvolvendo muitos assuntos, vem ministrando ao povo, à multidão. O apóstolo João, que escreveu, relatou todo esse discurso, toda essa ministração, no versículo 30, ele escreve isso: dita estas coisas, muitos creram nele. Se você é daquelas pessoas que têm liberdade de riscar a sua Bíblia, eu diria para você fazer um traço entre o versículo 30 e o 31. Porque no 31 vai dizer: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ou seja, versículo 30, dita estas coisas, muito creram nele. Versículo 31, disse, pois, Jesus aos que haviam crido nele. Ou seja, até o versículo 30, Jesus está falando com toda a multidão. Agora no versículo 31, não. Da multidão houve quem creu, e agora ele se reporta somente para quem creu. Por isso, se você está ouvindo, me assistindo, você faz parte daqueles que são discípulos de Jesus, você faz parte daqueles que creram. Importa dizer que até o versículo 30, Jesus estava falando com a multidão, comigo e com você, mas agora no 31 ele se volta só para quem creu. Ele está falando só comigo e com você. E ele disse: vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade vos libertará. Por que eu estou dando tanta ênfase repetindo isso? Para entendermos que a salvação era para o ímpio, mas a libertação não. A libertação é para o crente. Ele vai falar de libertação com quem creu. Ele não vai falar de libertação com quem não creu. Porque a libertação é para quem acreditou, para quem creu. Ou seja, a salvação é para o ímpio, mas a libertação é para o crente. Uma vez que eu fui salvo, eu preciso ser liberto. Por isso que é uma palavra que diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Você pode ver o reino e não entrar no reino. Assim como aquela multidão que saiu do Egito, foi uma geração que viu Canaã, mas não entrou em Canaã, porque não foram libertos do Egito. Ou melhor, foram libertos do Egito, mas o Egito não foi liberto deles. Porque sair do Egito no âmbito geográfico é uma coisa. Sair do sistema de Faraó é uma internalidade que precisa passar por um processo de libertação. E vou mais longe dizendo o seguinte: quando fala de conhecer a verdade, importa pensarmos sobre a palavra conhecer. Porque a palavra conhecer no nosso dicionário é muito diferente da palavra conhecer na Bíblia, porque a palavra conhecer no nosso dicionário fala de alguém que conhece alguém. Às vezes você pode ser... Tem gente que diz que conhece o Roberto Carlos, tem gente que diz que conhece o Pelé, outros que conhecem... Nunca sequer se apresentaram. Algumas pessoas dizem que me conhecem porque me viram uma vez. Não. Na verdade, quem me conhece é minha Lulu, minha esposa. Quando eu chego em casa, no bater da porta, ela sabe qual é a versão do marido dela que chegou em casa nesse dia. Nós nos conhecemos. Conhecer não se trata de se apresentar. Conhecer biblicamente, é importante pensar sobre isso.
Não quero ser maçante, mas é importante a gente pontuar essas coisas porque quando uma palavra cai no seu uso comum, habitual, vulgar, ela perde seu sentido original. Algumas pessoas podem dizer, eu amo a Deus, eu amo meu filho, e dizem também, eu amo sorvete. Porque a palavra amor, ela caiu no uso comum. Não dá para colocar no mesmo lugar você dizer que ama o seu filho e dizer que ama sorvete. Porque uma palavra, quando cai no uso comum, ela perde seu sentido original. Não é à toa que Deus diz, não chamai o seu santo nome em vão. Por quê? Para que a gente não perca o sentido original do nome de Deus. E a palavra conhecer faz parte disso. Para nós é como se fosse apresentar, é conhecer, e não é assim biblicamente. Quando você vai para a lei da primeira menção, a primeira vez que Deus falou sobre conhecer na Bíblia, está escrito que um homem conheceu uma mulher e daí nasceu um filho. Quando a Bíblia, Jesus fala conhecer a verdade vos libertará, é a mesma palavra para um homem que conheceu uma mulher e nasceu um filho. Ou seja, conhecer na Bíblia é uma relação tão íntima que tem a capacidade de gerar um fruto dessa relação. É mesmo como um marido e uma esposa que entram em intimidade. Por isso que Jesus diz, entra no teu quarto. Fecha a sua porta atrás de ti, teu pai em secreto responderá, porque é isso que o marido faz com a esposa quando ele vai entrar num momento de intimidade. Ele entra no quarto e ele fecha a porta. E ali ele beija a sua esposa, ele abraça a sua esposa. E é isso que a Bíblia está dizendo, pega a verdade, pega essa palavra, entra no seu quarto, te tranca com Deus, como o marido faz com a esposa. Beija e ama essa verdade, como o marido em intimidade faz com a sua esposa. Fique nu diante dessa verdade como o marido faz com a sua esposa. Sabe o que acontece? Chega um momento nessa relação de marido e esposa que o marido libera algo dele, de dentro dele, um gen que entra na esposa. E a partir desse gen que sai dele e entra nela por meio desse conhecimento íntimo, ela começa a gerar algo dele dentro dela. Vai passando os dias e ela vai ficando diferente e as pessoas perguntam, o que está acontecendo com você? O quadril dela aumenta, o seio aumenta e ela diz, eu estive num conhecimento com meu marido, ele gerou algo dentro de mim, liberou algo dentro de mim e eu estou gerando dele. E depois de 9 meses nasce um filho, esse é o fruto desse conhecimento. É isso que Jesus está se referindo, entra no teu quarto com essa verdade, pega a Bíblia, debruce sobre ela, leia essas verdades, fique nu diante dela, ame e beije até que ela libera um gen dentro do teu espírito. E você passa a gerar algo dentro de você. Daqui a pouco você começa a ficar diferente igual e as pessoas perguntam, o que está acontecendo com você? O teu olhar está diferente, o teu sorriso está diferente, algo em você que eu não estou conseguindo compreender e você vai dizer, eu entrei no quarto, tive um conhecimento íntimo com a verdade, ela liberou algo dentro de mim e estou gerando algo e esse gerar, depois de um tempo nasce um filho chamado liberdade e conhecereis a verdade vos libertará. E mais do que conhecer a verdade, não é só você conhecer a Bíblia. Tem gente que conhece a Bíblia, mas não conhece a verdade. Porque a verdade não é uma escrita, a verdade é uma pessoa que liberta. E mais do que conhecer a Bíblia, não se trata de você saber, mas de você ter um conhecimento, uma relação íntima com essa verdade a ponto dela libertar o seu interior. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Conhecer a verdade não é só você conhecer a Bíblia, mas é você conhecer a verdade sobre você, conhecer a verdade de Deus sobre você. Por quê? Todas as suas crises nocivas, todas as suas tristezas nocivas, malignas, por quê? Porque tem tristeza que é positiva, tem tristeza que ela cumpre um propósito, tem crises que ela me ajuda. Eu estou falando daquilo que é ruim, que é maligno, que é benéfico. Sabe quando fala de tumor maligno e tumor benigno? Toda crise que é maligna em mim, em você, toda a tristeza que é maligna em você, toda a dor que é maligna em você, que é destrutiva em você, ela é resultado de uma única realidade. A realidade de ter as tuas emoções apoiadas numa mentira, ainda que você saiba a verdade sobre. Eu vou repetir isso. Tudo aquilo que te maltrata de forma maligna é resultado de você ter as suas emoções apoiadas numa mentira, ainda que você saiba intelectualmente a verdade sobre isso. Porque é uma verdade que só fala com a tua alma, ela não acessou o seu espírito.
E a base da alma tem um tripé da alma, que é intelecto, vontade e emoções. Por isso que tem coisa que você sabe que tem que fazer, é intelecto. Você quer fazer, vontade, mas você não tem emoções suficientes para fazer. Por isso que as emoções é a parte mais forte da alma. Conhecer a verdade, é ter uma relação interior com a verdade de Deus em mim, libertando as minhas emoções de uma mentira. Ainda que intelectualmente eu saiba a verdade, mas as minhas emoções se apoiam em mentiras. E eu preciso ser liberto delas. É isso que Jesus diz sobre conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade de Deus sobre você. Não tem a ver com o que você sabe, mas tem a ver com o que você conhece. Porque o que você conhece é aquilo que está dentro de você. O que você conhece é aquilo que rege as suas reações, não as suas ações. Porque as suas ações você programa, as suas reações não. As suas reações falam da tua realidade interior. Minhas reações é uma explosão de quem realmente eu sou. E há uma proposta de Cristo de libertação do meu interior. É mais do que eu saber intelectualmente. Se trata de as minhas emoções ser libertas e eu experimentar uma liberdade. Sabe quando a Bíblia diz, Efésios 1:3 diz que eu estou abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Todas. Agora vamos ser sinceros. Você se considera abençoado com todas as bênçãos espirituais? Seja verdadeiro? Não, você não se considera. Seja verdadeira, você também não se considera. Eu também não me considero. Por quê? Porque é uma realidade para uma verdade posicional e é uma realidade para uma verdade ocupacional. Por isso que quando Deus visita o povo no Egito, ele diz, hoje eu vos tiro dessa terra e dou a vocês uma terra que emana leite e mel. Aqueles dias, eles já tinham Canaã em suas mãos. Canaã já era o que eles tinham, mas eles tinham como uma verdade posicional. Eles não tinham ocupado Canaã, eles não tinham entrado em Canaã, porque uma realidade para uma verdade posicional, há uma outra realidade para uma verdade ocupacional. Quando eles saíram do Egito, eles não pisaram o pé em Canaã. Eles tiveram que caminhar e entrar em Canaã, porque eles não chegaram em Canaã, estava vazio. Não, estava cheio de gente em Canaã. Eles não chegaram lá com Canaã à sua disposição. Eles chegaram lá com um direito de posse. Quando Jesus te salvou, Ele deu a você um direito de posse. Por isso que existem muitos crentes frustrados. Por quê? Porque vai num culto domingo à noite e ouve uma mensagem e vê que ele é dono de muita coisa. Na segunda-feira ele não é dono de nada. Ele é poderoso no domingo à noite. Na segunda-feira ele é fraco. Por quê? Porque no domingo à noite ele se relaciona com as verdades posicionais, mas não é uma verdade ocupacional, não tem uma experiência disso. Quando Jesus fala de conhecer a verdade e ser liberto por ela, é mais do que ter uma verdade posicional, é mais do que saber sobre uma verdade, é você ter a experiência e a ocupação interior desses lugares de liberdade. Há uma liberdade para você e eu vivermos. Por isso que há uma proposta de libertação. Eu gostaria de poder rapidamente me ver à memória, eu vou abrir rapidamente Êxodo capítulo 6, versículo 2. Se você tiver a sua Bíblia em casa, depois durma em cima desse texto. Diz assim, ó, versículo 2. Falou mais Deus a Moisés e lhes disse, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não lhes fui conhecido. Uau! Eu tenho que repetir isso aqui. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não lhes fui conhecido. Quando Deus fala com Moisés, Deus disse, Moisés, eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eles não me conheceram. Sabe o que Deus estava dizendo? Moisés, Abraão, Isaque e Jacó me conheceram como Deus que chama, o Deus que salva, mas eles não me conheceram como Deus que liberta. Todos nós somos filhos de Abraão, somos. Mas se você está em Abraão e você conheceu o Deus que chama, o Deus que salva, agora, uma vez salvo, é preciso conhecer o Senhor que liberta. Não tem mais a ver como
com versículos que você sabe, não tem mais a ver com coisas que você sabe. Ouça-me, o que você sabe, você pode ensinar, o que você sabe, você pode pregar, mas viver, você vive do que tem. Coisa terrível é saber e não ter. Não tem coisa mais triste que quando a gente vai evangelizar na rua, que encontra um desviado, e isso é uma nomenclatura que a gente usa, uma pessoa que abandonou o caminho da fé. Você nem pode falar da Bíblia para ela, você fala um versículo para ela fala 10 para você. Ela sabe a Bíblia toda, mas não tem mais nada. Não tem nem o caminho da volta. Porque uma coisa é você saber, outra coisa é você conhecer. E há uma proposta de conhecer a verdade que liberta. E eu preciso entender, eu nasci de novo no meu espírito e agora é uma proposta de liberdade para a minha alma. Porque todos os meus cativeiros são oriundos de eu ter as minhas emoções apoiadas numa verdade, ainda que biblicamente eu sei a verdade sobre isso na minha mente, mas aqui dentro isso não me governa. Por isso que a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Sabe o que é levar cativo o cativeiro? É resgatar a gaiola e o pássaro junto. Quando você nasceu de novo, ele te transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse dia ele levou cativo o cativeiro. Agora você é livre, agora você está em total liberdade. Mas se eu e você formos honestos, nós vamos dizer: Senhor, eu sei que eu sou livre, mas ainda dentro de mim há tantas prisões, há vergonhas que eu não queria ter, há desejos que eu tenho que eu não queria ter, há sentimentos que eu sinto que eu não queria sentir, há pensamentos que eu tenho que eu não queria ter. E sabe o que o Senhor diz? O Senhor diz: calma, meu filho, calma, minha filha, porque eu arranquei a gaiola e o pássaro junto. Você está livre, mas ainda vive num cativeiro. Agora a notícia que eu tenho para você é que a gaiola não está mais na mão do diabo. A gaiola agora está na minha mão. E se você acreditar e permanecer nas verdades que eu tenho dita, eu vou tirar você dessa gaiola. Você vai ser livre dos aprisionamentos da sua mente. Você vai ser livre dos aprisionamentos das suas experiências negativadas. Você vai ser livre dos algozes que te torturam. Você vai ser livre das vergonhas. Você vai andar, você vai voar. Se você crê nessa verdade, deixa eu te chamar para fora, porque você já está livre, mas ainda está numa gaiola. Só que a gaiola agora está na minha mão. E se você permanecer na minha verdade, você vai ter conhecimentos da verdade de Deus sobre a sua vida. É mais do que você conhecer uma verdade bíblica, mas conhecer a verdade de Deus sobre você, que estão escrava pelas mentiras, que consciente ou inconscientemente ainda te aprisionam e te separam da liberdade que o Evangelho te propõe. Por isso, abra-se para ser livre, abra-se para ser liberto. Não se conforme somente de estar livre do Egito. Eu vou encerrar essa palavra dizendo o seguinte: um dia Jesus curou um cego e sabe, ele perguntou para o cego, disse: o que você está vendo? E o cego disse: eu estou vendo pessoas como árvores. Interessante, Jesus não perguntou se ele estava enxergando, Jesus perguntou o que ele estava vendo, porque Jesus já sabia que ele não era mais cego. Só que embora não fosse mais cego, ele não sabia ver direito. E eu e você podemos estar nessa condição, não ser mais cego, mas também não estar sabendo ver direito. Naquele dia, naquele momento, aquele homem, ele só era melhor do que o cego, mais nada. Às vezes a gente se vê aptos para criticar a religião, aptos para criticar o religioso, o legalista, os cegos. Mas às vezes a gente está só melhor que o cego. A gente também não está vendo alguma coisa proveitosa. Aquele dia, aquele homem estava num limbo, um limbo que às vezes eu e você nos sentimos. Ele para cego não servia mais, mas para enxergar também não via. Qual foi o resultado? Jesus o tocou novamente, até que ele visse distintamente. E Jesus dá uma palavra para ele, está em Marcos 8, diz: não volte mais para a aldeia. Vá para a sua casa e não volte mais para a aldeia. Uau! Como que esse moço morava na aldeia, Jesus manda ele voltar para casa e não voltar para a aldeia? Como entrar na casa e não entrar na aldeia? Se ele morava na aldeia, Jesus estava dizendo: vá para a sua casa, mas não volte mais para a sua vida de cego. Sabe? Às vezes por a gente não estar vendo bem,
o que Deus quer nos mostrar. A gente é tentado voltar para coisas que a gente não é mais cego para ela. Não aceite. Resista. Não volte para as coisas que você não é mais cego. Deixa Ele tocar seus olhos. Deixa Ele ampliar, criar uma libertação para você prosseguir. Ele quer ampliar a sua maneira de ver as coisas. Não volte mais para aquilo que você não é mais cego. Sabe, Sansão um dia estava indo aos filisteus, encontrou um leão no meio. A Bíblia diz que ele lutou com aquele leão e rasgou como quem rasga uma roupa, um pano velho. E ele saiu dali. Só que ele era um homem consagrado, nazireu de Deus, não podia se envolver com impureza. Sabe o que ele fez? Ele foi aos filisteus, deitou com uma mulher chamada Dalila. Quando ele volta, ele encontra aquele leão morto que ele tinha matado. E uma colmeia tinha se instalado ali, feito mel. E eles deu uma dedada e experimentou aquele mel naquele leão morto que ele tinha lutado e matado. E aquilo lhe custou caro. Porque ele era nazireu, não podia tocar nada que era defunto. Qual foi o pecado de Sansão? Foi voltar para experimentar um pouquinho de mel no leão que ele já tinha lutado e Deus lhe deu vitória para vencer. Não volte para experimentar um pouco de mel no leão que você já lutou, não tinha capacidade para vencer, mas Deus lhe deu vitória. Prossiga, não volte para a vida de cego, deixe Ele tocar mais, deixe Ele ampliar e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque a liberdade é o troféu do Evangelho. Seja livre, Deus te abençoe.